Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo de treinamento do Insoft Web Studio versão 7.1. Nesse vídeo vamos falar sobre grupo de telas e vamos criar um modelo que usaremos para os próximos vídeos de treinamento. Se olharmos para diversas aplicações, notaremos que elas normalmente mostram um logo, junto a algumas opções, como data, hora, botão de encerrar, botão de logon e etc. Assim como botões de navegação para as diversas telas da aplicação. Em muitos casos, estes objetos, botões, estão presentes em todas as telas. Porém, ao invés de copiarmos os botões em todas as telas, podemos criar um framework contendo um cabeçalho e um menu de navegação, os quais estarão sempre abertos. A ideia aqui é mover tudo o que estaria presente em todas ou em algumas telas para uma única tela, como um menu. Permanecerá sempre aberto, evitando assim um retrabalho e facilitando a manutenção, pois caso seja necessário alterar algum código em algum botão, faremos isso em somente um lugar, ao invés de fazer isso em diversas telas. Então, aqui o que nós teremos é o nosso cabeçalho, que terá o logo da nossa empresa, algumas informações, botão de sair e logon, que será fixo, e o nosso menu de navegação, que terá os botões para navegar entre diversas telas, e também será fixo. E aqui, em todas as outras telas, teremos a nossa tela principal, nossa tela de alarme, nossa tela de gráfico. Então, durante a nossa aplicação, nós iremos alterar somente essa tela. Você não precisa necessariamente fazer isso, porém esse tipo de grupos de tela ajuda bastante durante a navegação e acesso às telas. Alguns usam a tela de navegação embaixo, vai depender do cliente. Então, aqui o nosso cabeçalho ele terá 150 de altura, 150 pixels. Isso devido à minha resolução de 1024 por 768, então ele terá apenas 150 pixels. E o menu de navegação terá 150 pixels de largura. Aqui nós temos o ponto 00, ou seja, esse ponto aqui no topo à esquerda é o nosso ponto 00. À medida que você aumenta o valor de x, você vai deslocando-se para a direita. E à medida que você aumenta o valor de y, à medida que você aumenta o valor de y, você vai deslocando-se para baixo. Então, esse ponto aqui do cabeçalho será o ponto 00. Esse ponto aqui de navegação será 0 para x e 150 para y. E esse ponto aqui será de 150 para x, houve 150 de deslocamento aqui, e 150 para y, ou seja, teve 150 de deslocamento aqui. Então vamos para o Windows Soft para iniciarmos a nossa aplicação. Nós vamos vir aqui em Novo. Vamos dar um nome para o nosso projeto. Então será Treinamento IWS. Vamos salvar na pasta de projetos do Windows Soft. Vamos selecionar aqui Local Interface, que é a mínima licença de desenvolvimento que nós possuímos. E vamos dar um OK. Aqui nós temos a resolução do projeto. Então, por padrão, ele tem a resolução da nossa tela. No meu caso, como eu havia dito, 1024 por 768. Mas você pode selecionar diversas resoluções. Eu recomendo utilizar 1024 por 768, porque aí teremos a mesma resolução. Então, ficará mais fácil de entender o que está sendo feito no vídeo. Vamos clicar em OK e vamos criar um novo projeto. Então aqui nós temos o projeto Treinamento IWS e o que nós vamos fazer agora é inserir uma tela. Vamos clicar então em tela, clicar com o direito,
colocar inserir. E ele abre aqui os atributos de tela. Aqui nós temos o tamanho da tela e a localização. Essa tela será o cabeçalho, então ela estará no topo 0 e à esquerda 0, ou seja, inicializará nesse ponto aqui. Ela terá a largura de 1024, então ela irá daqui até aqui, e a altura dela será somente de 150 pixels. Então vamos dar um OK. Ele vai criar a tela aqui para a gente. Então ele tem 1024 de largura por 150 de altura. Caso você queira alterar esse valor, você pode clicar com o direito, vir em atributos de tela e alterar esses valores a qualquer momento. Vamos clicar em OK e agora nós vamos mudar a cor de fundo da tela. Então vamos clicar com o direito sobre a tela e vir em cor de fundo. Aqui você já tem cores padrões que o Indsoft disponibiliza. Você pode adicionar cores personalizadas, então se sua empresa tiver uma cor personalizada para ela, você pode adicionar aqui ou importar. E temos o efeito de preenchimento. Então vou selecionar aqui e vou colocar aqui um azul mais escuro com o branco. Então você tem vários estilos, tem horizontal, vertical, diagonal, a partir do canto, a partir do centro, cônico, então vai depender aí da sua preferência. Eu vou selecionar aqui horizontal, selecionar essa opção e vou dar um OK. Dar um OK novamente e ele inseriu a cor aqui na nossa tela. Como eu mencionei, muitas empresas colocam o logo nessa tela de cabeçalho. Eu tenho aqui no Paint o logo do Indsoft. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Select, selecionar toda a imagem, vou vir aqui no botão Copiar, voltar ao Indsoft, clicar com o botão direito e colar, ou também pelo comando Ctrl V. E ele vai inserir a imagem aqui na nossa tela. Note que nós temos aqui um quadrado adicional. Se nós dermos um duplo clique na imagem, nós temos essa opção de transparente. Se selecionarmos essa opção, a cor que está aqui no botão será a cor que ficará transparente. Então aqui você pode visualizar a cor, ela só está mostrando a cor, você não pode selecionar ela por aqui. Então onde você colocar esse quadrado vai ser a cor que ficará transparente. Então vou selecionar aqui o branco e ele colocará o fundo branco transparente. Vou clicar fora da tela e nós temos aqui o logo da nossa empresa. O que eu vou fazer agora é adicionar um retângulo e nesse retângulo nós vamos colocar várias informações nele. Então aqui nós temos um retângulo, nós podemos dar um duplo clique nele e acessar a propriedade desse objeto. Podemos mudar a cor dele, por exemplo, a cor da borda e o preenchimento. E nós temos a opção de legenda. Então, deixa eu colocar aqui um pouco para baixo. Na legenda, se nós digitarmos aqui um texto, ele aparecerá ali somente um texto no quadrado. Então, se eu iniciar a aplicação, ele vai mostrar esse texto fixo. Mas vamos supor que eu quero mostrar a data. Ou seja, uma tag interna do Indsoft que tem a data. Então, para mostrar o valor de uma tag, nós colocamos entre chaves. Então, no caso aqui, eu quero a tag date. Vou abrir e fechar as chaves. E ao dar um OK, note que aqui, durante o desenvolvimento, ele vai mostrar como eu escrevi. Porém, se eu executar a aplicação, ele vai substituir o valor de date pelo valor da data. Então, ele vai mostrar a data de hoje. Então, nós vamos utilizar diversas tags. Aqui na tag do sistema, nós temos a planilha de dados. E nós iremos utilizar data,
hora. Nós vamos utilizar também, por exemplo, o nome de usuário e o nome do grupo. Então, eu vou vir aqui novamente na opção legenda e eu já tenho aqui um outro monitor que nós vamos colocar nessa opção. Eu vou vir aqui, copiar desse outro monitor, vou colar aqui, paste, e então nós vamos adicionar esta opção. Eu vou dar um zoom nessa parte para você poder copiar certinho o que está configurado. Então, como eu falei, essas opções aqui de data, hora, nome do usuário, pelo computador, grupo e nível de segurança é somente texto. Já essas opções aqui de date, time, username, gather computer, IP, group name e group high level será substituído pela tag durante runtime, pelo valor dela. Então nós vamos dar um OK e ele vai inserir aqui no nosso retângulo. Não se preocupe se por acaso eu estiver cortando algum texto aqui, porque como eu disse, durante runtime ele vai substituir pelo valor. Então esse espaço aqui será reduzido. Agora o que eu vou fazer é adicionar alguns botões com algumas opções no nosso projeto. Então eu vou vir aqui na direita, na aba Gráficos, vou vir aqui em Símbolos, somente em símbolos, não símbolos do projeto. Vou dar um duplo clique e aqui nós temos os símbolos do sistema. Vou vir aqui na pasta Botões e eu vou adicionar alguns botões. O primeiro que eu quero é o botão de Exit, para que a gente possa sair da aplicação. Então posso vir aqui no botão Exit, clicar sobre ele apenas uma vez. Note que o cursor do mouse mudou. Vir aqui na tela, clicar e inserir o botão. Volto aqui no símbolo. Agora eu vou adicionar o logon. Então eu vou utilizar esse botão Logon 2. Posso dar um duplo clique também e ele vai automaticamente para a tela. Então eu coloco o botão de Logon aqui. Ou eu posso abrir aqui a opção de símbolos, clicar com o direito e colocar novo grupo vertical. Então eu tenho aqui a minha tela e tenho aqui os botões. Então eu posso procurar, por exemplo, o botão de Database Spy, clicar somente uma vez e colar ele aqui. Posso selecionar agora o Login. Então vamos achar aqui o botão de Login. Então, só lembrando que esse Database Spy e Login são as opções de runtime para esse Database Spy e a janela de saída. Eu vou adicionar agora o botão de Notepad. E botão de Web Browser. Então certifique-se de que o seu navegador padrão é o Internet Explorer. Então vamos fechar aqui e agora nós vamos salvar a nossa tela. Para salvar nós podemos clicar aqui com o direito salvar ou então a opção Ctrl S ou também a opção de fechar. Então se nós fecharmos aqui, ele vai perceber que eu fiz algumas alterações e vai perguntar se eu desejo salvar. Vou colocar que sim. Eu vou chamar aqui essa tela de cabeçalho. Vou dar um save. Pronto, já salvei a tela. Agora eu vou criar o botão de a tela de navegação. Então vou clicar aqui com o direito, novamente inserir e a tela de navegação vai começar a 150 do topo, ou seja, é o deslocamento do cabeçalho. Então vamos colocar aqui 150, à esquerda 0
E a largura dela será somente de 150. E a altura será os 768 menos os 150. Então aqui eu vou ter, na verdade, 618. Vou clicar em OK. E aqui eu tenho o meu menu de navegação, a tela de navegação. Se eu simplesmente fechar aqui, o Windsoft vai reconhecer que eu não fiz nenhuma mudança e não vai nos perguntar se a gente deseja salvar. Então eu vou vir aqui, clicar com o direito e mudar a cor de fundo. Então eu vou selecionar aqui um azul um pouco mais escuro para a tela de navegação. Vou fechar. Eu fiz a alteração, perguntar se eu quero salvar. Vou colocar que sim e vou chamar de navegação. Dá um save e já salvamos a nossa tela. Agora o que eu vou fazer aqui é adicionar um botão. E nesse botão, aqui nós teremos vários botões com os nomes das telas que nós iremos abrir. Então aqui eu tenho um botão, eu posso vir aqui na aba formato, por exemplo, e alterar aonde esse botão vai ficar, alterar o tamanho dele. Bom, eu quero deste tamanho mesmo, vou clicar aqui. Se eu quero salvar as alterações, vou clicar que sim. E agora nós temos duas telas. Nós temos agora que criar a nossa tela principal. Porém, antes de criar a nossa tela principal, nós vamos criar uma tela modelo. E sempre que formos adicionar uma nova tela, nós iremos utilizar as configurações dessa tela modelo. Então vou clicar aqui novamente na tela, com o direito, inserir. E essa tela ela vai começar a 150 do topo e a 150 da esquerda, descontando as telas de cabeçalho e navegação. E o tamanho dela será de 874 por 618. Então nós também estamos descontando esse 150 do tamanho dela. Vamos clicar em OK. E agora nós temos a nossa tela modelo. Vou clicar com o direito e alterar a cor de fundo. Eu vou selecionar um azul mais claro aqui. Então vou selecionar aqui esse azul mais claro. Vou dar um OK e vou salvar a minha tela. Então essa daqui será a nossa tela modelo. Nós temos aqui a nossa tela modelo e agora para a principal e para todas as outras telas nós iremos abrir a tela modelo, vir no símbolo do Windsoft, salvar como e apenas renomear. Então essa será a nossa tela principal. Vou dar aqui um save e eu já posso fechar ela. Agora que eu já sei a tela principal, vou vir aqui em navegação, dar um duplo clique. Aqui na legenda eu vou colocar principal, pois esse botão irá abrir a tela principal. Então aqui é só uma legenda, não necessariamente é o comando. E nós temos aqui a opção para adicionar o comando, então nós podemos clicar aqui ou vir aqui em gráficos, animações e selecionar a opção comando. E aqui no tipo nós temos diversos tipos: built-in, escrita, abrir e fechar tela, setar e resetar uma tag e dar o toggle na tag. Vamos selecionar abrir tela e vamos selecionar aqui a nossa tela principal. Fechar. Então em runtime, sempre quando eu apertar esse botão, ele vai abrir a tela principal. Ao adicionar uma tela, nós vamos copiar esse botão e sempre vamos alterar esses dois parâmetros, que é aqui abrir a tela, vamos selecionar a tela que ele deseja abrir, e aqui na legenda. Nós já poderíamos agora iniciar a nossa aplicação. Porém, o que nós vamos fazer agora é adicionar um grupo de telas. Então aqui nós temos o grupo de telas, vamos clicar com o direito, inserir grupo de telas.
Aqui nós vamos selecionar as telas que nós desejamos, então cabeçalho, navegação e principal. Você não precisa estar com o botão Shift ou Ctrl apertados para poder selecionar, basta clicar e aqui nós temos o nome para esse grupo de telas. Eu vou chamar de inicial. Mais uma vez, aqui somente o nome não quer dizer que vai ser a nossa tela inicial, apenas um nome. Eu vou clicar aqui em OK. Então aqui em grupo de telas, nós temos o grupo que a gente acabou de criar e temos as telas pertencentes a esse grupo. Então eu posso vir aqui, selecionar o meu grupo de telas, clicar com o direito e selecionar a opção definir como inicial. Então ao executar a aplicação, ele vai abrir esse grupo de telas. Caso você pegue uma outra aplicação ou quer saber qual é a tela inicial, você pode vir aqui em Projeto, Visualizador, e aqui você tem qual é a sua tela inicial. Você também pode alterar por aqui. Vou iniciar então a nossa aplicação, vir aqui, executar. A aplicação está sendo iniciada. Então aqui nós temos a nossa tela principal. Aqui nós temos então o nosso cabeçalho com todos os botões, o logo da empresa, informações, e temos aqui o nosso menu de navegação. Agora nós temos duas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira é o tipo de tela. Então eu vou abrir aqui a tela principal. Vou clicar com o direito e vir aqui em atributos. Lá nos botões de navegação, nós nos preocupávamos apenas em abrir tela. Isso por quê? Porque, por padrão, o estilo da tela é substituir parcial. Então aqui você tem vários tipos, por padrão é o substituir parcial. E o que é esse substituir parcial? Então eu vou dar aqui um OK, vou vir aqui no sensível ao contexto, clicar sobre a tela e aqui nós temos o atributos de tela. E aqui ele me mostra os atributos e ele me fala aqui sobre o estilo da tela, o tipo da tela que eu estou criando. Então aqui na Replace Parcial, substituir parcial, o que ele faz? Ele vai abrir a tela e substituir todas as outras telas. Ou seja, quando você mandar abrir uma tela parcial, ele vai abrir essa tela e todas as outras telas que estiverem sobrepostas nela, por mais que seja apenas um pixel, ele vai fechar essa tela. Então, vou vir aqui, minimizar, e eu vou vir aqui em atributos de tela e minimizar e diminuir esse valor de 150 para 149. Então, o nosso menu principal irá começar um pixel acima e vai encostar na nossa tela cabeçalho. E ao fazer isso, ele vai fechar a tela cabeçalho. Então, vou executar aqui. E note que aqui nós temos um pixel de diferença, ou seja, essa tela se sobrepôs em um pixel à tela cabeçalho e por isso ela fechou. Por quê? Porque ele abriu essa tela, viu que estava sobreposta e fechou essa, devido ao atributo dela. Então, agora eu não tenho meu botão de sair aqui da aplicação. Eu posso dar um Alt F4 para fechar o visualizador, ou então eu posso dar um Alt Tab. Vou vir aqui, pressionar Alt F4, fechei o visualizador, vou parar aqui, abrir a minha tela principal, clicar com o direito, vir em atributos de tela e vou voltar esse valor para 150. Vou dar um OK. Outra coisa que eu queria comentar é se você tiver uma tela aberta e estiver editando ela, por exemplo,
adicionou um retângulo e quer visualizar. Você está trabalhando sobre ela, salvar e executar, o Windows Soft vai abrir apenas essa tela. Então, aqui novamente eu fiquei sem o botão sair, vou vir aqui em Alt F4, sair. Então, se você quer visualizar toda a aplicação, você pode então fechar essa tela e executar novamente, sem nenhuma tela aberta. E aí ele vai abrir todas as telas daquele grupo inicial que nós criamos. Nós possuímos também essa opção de disposição, que ele vai mostrar as telas que estão abertas. Então, se eu abrir aqui cabeçalho, abrir o modelo e abrir o navegação e vier em disposição, ele vai me mostrar as telas abertas. Então aqui eu posso, por exemplo, redimensionar uma tela. Ele vai perguntar se eu desejo alterar o tamanho e a posição. Aqui no meu caso eu não quero. Eu posso reposicionar ela. Então fica bem fácil de você visualizar o seu grupo de telas, no caso de você estar criando um grupo. Então fica bem mais fácil de configurar essa disposição. Então basta você fechar aqui. Por hoje é só isso mesmo. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.